Fala pessoal, meu nome é Maurício Demétrio, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal da Sun Surgery. Aqui a gente vai ter um canal que é voltado para a área da odontologia, então vocês vão ver muitos temas como esse presentes. Bom, se vocês assistiram a nossa primeira aula sobre fluxo de documentação, vocês viram que eu falei sobre tomografia, falei sobre alguns detalhes que são muito importantes na aquisição dessa tomografia e como ela deve ser feita. E para a gente concluir essa parte de documentação voltada para cirurgia ortognástica e planejamento virtual, a gente agora precisa falar sobre os escaneamentos e sobre as fotografias. Bom, como eu falei para vocês, meu nome é Maurício Demétrio, sou cirurgião bucomaxilofacial, radiologista. Se você não está inscrito ainda aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho e fica de olho nas novidades. Então vamos lá. Relembrando aqui, mais uma vez, isso aqui é parte do nosso protocolo, da nossa empresa, da PSP, que é uma empresa voltada para o planejamento cirúrgico virtual. Então, todo esse protocolo está presente lá no nosso site, se vocês quiserem acessar, psp-cmf.com, beleza? Então, vamos voltar para falar agora sobre a digitalização dos modelos e como essa digitalização ela deve ser feita, tá? Você tem maneiras de fazer a aquisição da oclusão. Por que a gente não usa só a tomografia? Bom, a maioria dos nossos pacientes, eles usam aparelho ortodôntico, e isso gera artefato. E as tomografias, elas ainda não têm qualidade suficiente para mapear toda a face oclusal dos dentes. Então, a gente precisa de algum arquivo que seja mais preciso para que a gente possa gerar os guias em cima dele. Então, o que a gente faz? A gente faz a aquisição dos modelos através de um scanner de bancada, através de um scanner intraoral, pega esses arquivos e sobrepõe em cima da tomografia que eu expliquei para vocês na aula passada, para que você possa encaixar e montar o que a gente chama de crânio composto, que é um arquivo em STL, que é um arquivo mutável, na qual a gente vai desenhar nossas osteotomias e está lá o escaneamento intraoral e a nossa tomografia totalmente segmentada. Bom, para que a gente possa fazer a obtenção desses modelos dentários, a gente precisa ter algumas dicas, né? Algumas atribuições para que esse modelo venha da melhor maneira possível, tá? Você pode fazer a tomografia do modelo, você pode fazer o escaneamento do modelo, você pode fazer o escaneamento intraoral. Todas essas vertentes funcionam muito bem. O que a gente precisa entender? Esses arquivos eles vão vir no formato STL, que é Standard Triangle Language. Esse STL ele vai ser combinado junto com a nossa tomografia para gerar um arquivo que a gente chama de crânio composto. Então, vamos lá. O que a gente tem como ferramenta para a gente gerar esse arquivo STL? Eu tenho um escaneamento intraoral, que hoje, na minha opinião, é talvez a melhor maneira de você fazer a aquisição. Você tem o Trishape, você tem o Medit, você tem vários outros scanners que você pode fazer, né, para que você possa obter essa oclusão do paciente da melhor maneira possível em STL. Você pode fazer a moldagem convencional e escanear essa moldagem. Você pode vazar o gesso, escanear o gesso. Você pode tomografar os modelos e assim obter o seu escaneamento. Mas é imprescindível que você tenha ele para iniciar o seu planejamento virtual. Bom, um outro detalhe importante é que dentro desse mundo da aquisição das oclusões, você pode fazer a aquisição também da oclusão final. Se você assistiu nossa aula de ortodontia lá atrás, de preparo ortodôntico cirúrgico, você sabe que a gente precisa fazer a movimentação de uma cirurgia de viabilidade para saber se o paciente está pronto. Se aquela oclusão que você quer, você pode escanear essa oclusão e usar ela como o que a gente chama de piggyback. Você vai ter essa oclusão final, você vai escanear essa oclusão final e a gente usa isso para mapear e chamar os segmentos ósseos para aquela oclusão. E aí você tem a oclusão final do paciente montada no software. É como se você trabalhasse com uma sobreposição de imagens. Você tem a oclusão final lá no software, você leva ela em direção à tua maxila e depois você pega a mandíbula do crânio e joga em cima daquela mandíbula que está dentro do modelo. Como é o mesmo modelo, é a mesma oclusão, o mesmo paciente, um vai chamar o outro e vai para a sobreposição de pontos, ok? Agora, abre aspas, vou mostrar para vocês uma ferramenta que realmente funciona muito bem e é como eu tenho trabalhado hoje dentro da cirurgia maxilofacial. Todos os meus pacientes eu peço escaneamento intraoral, eu não trabalho mais com modelo físico, então dessa forma eu não consigo obter a intercuspidação do paciente ali. Eu não sei se aquele paciente
eu não consigo mover mecanicamente porque eu não tenho um modelo físico. Então, o que acontece? Dentro do Case Designer, do IPS, que é um programa da KLS Martin, você consegue marcar alguns pontos, tá? Dentro de um módulo que a gente chama de módulo de oclusão virtual, como vocês estão vendo nesse vídeo. Então, a partir da escolha desses pontos, você consegue chamar cúspide fossa, relação de canino e linhas médias para que você possa ter a melhor sobreposição desses modelos. E isso gera através de uma ferramenta que a gente chama de Best Fit. Então, aqueles modelos eles vão dar o Best Fit na melhor oclusão possível dentro do caso que está apresentado. Lógico, isso funciona através de algumas molas que são criadas, molas imaginárias dentro do próprio software que vão chamar um modelo em relação ao outro e ele vai encaixar na melhor posição possível dentro do que você performou. Ele te dá um mapa de oclusão, funciona muito bem. Então acho que é uma das ferramentas do planejamento virtual que realmente assim, faz muita diferença na nossa prática diária. Então, passando aqui com vocês, funciona basicamente assim, você tem um modelo maxilar, essas molas elas colocam o modelo mais ou menos na posição que a gente quer, e aí a gente tem a oclusão da melhor maneira possível. Bom, beleza, fizemos o escaneamento, obtemos a nossa oclusão final, agora a gente precisa de fotos do paciente. Por quê? Porque o paciente não vai ficar com a gente o tempo todo para que a gente possa fazer o nosso planejamento virtual. E a gente precisa de uma análise facial e fotografias para tirar uma dúvida ou outra em relação ao paciente. Então a gente vai precisar de fotos extraorais e, lógico, fotos intraorais para documentação. Aqui tem uma lista de fotos, como vocês podem ver, quais têm que ser feitas, de perfil, frontal, submento vértice ajuda demais. E basicamente a ideia é essa, você ter a tua foto aliada ao teu planejamento virtual para que você possa fazer um comparativo, ver se a linha média está batendo com o que você encontrou no planejamento virtual, se a posição de cabeça está condizente com o que você tem na sua foto, e chegar no melhor denominador comum. Saiba que a tua posição de planejamento ela é um limiar entre a tua foto e a posição natural de cabeça que você determinou no software. E ali você vai ter a posição de planejamento para que você possa determinar os números da tua cirurgia ortognática. Então é ideal que vocês tenham fotos como essas, ó. Fotos padronizadas, fotos em que você consiga fazer a mensuração. O que a gente costuma muito fazer aqui, a gente coloca alguns calibradores na face do paciente para que a gente possa criar uma régua virtual e tirar algumas medidas do planejamento ali na própria foto do paciente. Para isso a gente usa o PowerPoint ou o Keynote, tá? Se você não conhece essa metodologia, você pode acessar aqui o nosso site da SAM. O nosso grupo ele tem um curso voltado para análise facial e a gente te ensina como que você pode fazer isso da melhor maneira possível. E aí a gente vem para um terceiro ponto, né, dentro do nosso planejamento virtual que é muito relevante. A gente precisa de uma superfície tridimensional aliada ao nosso crânio composto, que está lá, tomografia, escaneamento de face, escaneamento intraoral, perdão, superior e inferior, a gente vai precisar de um escaneamento de face. Esse escaneamento de face pode ser proveniente da superfície de tecido mole da tomografia, como nesse caso aqui, ou a gente pode seguir como preconizado por esse grupo aqui de Glasgow, da Universidade de Glasgow, no Reino Unido, que é utilizar uma fotografia 3D. Tá? A fotografia 3D já passou por diversas mutações e acredito que até depois desse vídeo vai passar muitas vezes. Por quê? A gente já teve aplicativo de celular que fazia renderização 3D de uma face. A gente tem alguns aparelhos como o 3D-MD que fazem. Hoje, nós estamos no início de 2024, não sei em que momento você está assistindo esse vídeo, mas hoje, para a gente aqui, o que melhor funciona é o Vectra H1. É um dispositivo que acopla na Canon, você faz 3 fotografias do paciente e a partir dali você monta uma imagem tridimensional. Para a gente funciona muito bem. Mas já teve o Belos 3D, que foi um aplicativo de celular, então vale a pena você saber sobre isso, saber que qualquer uma dessas superfícies tridimensionais elas vão servir para planejar, desde que seja uma imagem condizente com o tecido mole do paciente. Na pior das hipóteses, você vai pegar a superfície de tecido mole da tomografia, que é o básico, não vai ter a textura, mas você consegue planejar de uma maneira precisa, tá?
Aqui um exemplo do 3DMD, o estudo dele de 2017, como é que funcionava, né, o sistema com 3 câmeras. Aqui o artigo de validação do Vectra, né? E esse é o Vectra, é o dispositivo que a gente usa hoje, tá? A fotografia 3D ela realmente fica muito condizente com a tomografia e a gente faz a sobreposição dessas imagens de uma maneira muito adequada, fica realmente muito bem sobreposto. Aqui é a imagem tridimensional da paciente com o crânio composto montado, em que a gente fez a tomografia médica, escaneamento intraoral, planejamento virtual com aquisição do Vectra. E esse aqui é a simulação tridimensional que a gente tem, planejamento virtual. Você vê que é uma malha de tecido mole muito adequada. E tudo isso está descrito no nosso livro de planejamento virtual. Como vocês não sabem, a gente fez a tradução do livro do Swainen, tá? Que é um dos grandes ícones do planejamento virtual. Caso vocês tenham interesse, foi feito pela editora Santos, tá bom? E lá nesse livro você consegue encontrar o passo a passo e alguns checklists que a gente tem de viabilidade para o nosso planejamento virtual. Esse aqui seria o nosso mundo ideal, né? Uma tomografia bem realizada, com escaneamento intraoral, modelos bem sobrepostos e tudo isso está lá descrito no nosso step by step para que a gente possa fazer, né, as nossas movimentações, tá? Depois que você tem esse crânio montado, passou por todo o nosso fluxo de documentação, você vai escolher o melhor movimento que você quer para o seu paciente, pautado no step by step que já é preconizado pelo livro, e a gente vai ter uma aula voltada só falando sobre isso. Caso você queira se aprofundar, a gente tem um curso de planejamento virtual na nossa plataforma também, tá bom? Bom, gente, espero que tenha esclarecido um pouco sobre qual é o nosso fluxo de documentação. Então, voltando, recapitulando, tomografia, escaneamento intraoral, o ideal, tá? Fotografia 3D, caso seja possível, e fotografias, né, normais do paciente, fotografias 2D, para que a gente possa ter esse paciente ali sempre perto da gente, fazer alguma medida ou outra e ter o melhor, ter como extrair o melhor da documentação que a gente fez. Meu nome é Maurício Demetrio, agradeço a atenção de vocês, espero que vocês se inscrevam aí no canal e acompanhem as próximas aulas que a gente vai lançar, beleza? Até a próxima, pessoal!